Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. O meu nome é o professor Leandro Sfaia, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador do Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, nessa aula a gente vai começar a ver a parte de programação na matemática, então essa é a introdução à programação na matemática, onde a gente vai começar a ver essa seção, aqui 5, a parte 1 dessa seção. Bom, então a gente vai começar olhando para essa subseção 5.1, Introdução a Modelos. Bom, um modelo na matemática é uma forma de se representar expressões ou parte de expressões, tá? Para você utilizar posteriormente em regras de transformação e diversas outras aplicações. Tá? Uma forma geral e simples de um modelo é você escrever x, A, onde x é o que a gente chama de nome do modelo, tá? E o A, na verdade, é a forma desse modelo, o cara desse modelo, que é o que ele vai buscar numa expressão alguma correspondência, tá? E se houver correspondência, ou se houver, ou talvez encaixe, tá? Ele vai fazer a substituição, ele vai atuar, tá? Então, x, A, isso aqui é a forma mais abreviada, e a forma completa, na verdade, é dada pela função pattern, tá? Onde você bota o nome do modelo, vírgula, a forma que você vai buscar a correspondência na expressão. Se você pedir informação sobre a função pattern, você vai ver que ela já diz de cara, tá, que o primeiro argumento tem que ser um símbolo, tá? É um símbolo, tá? E se você não fizer dessa forma, não vai funcionar, tá? E aí vamos começar a passar para alguns exemplos aqui, tá? São dois exemplos bem simples de aplicação de modelo. Então, eu tenho um modelo x, A. Então, isso representa, na verdade, uma expressão, uma subexpressão, tá? O modelo tem o nome x, mas a forma dessa expressão tem que ser A. Então, é uma coisa bem direta, sem muita elaboração, é simplesmente o símbolo A. Então, ele vai buscar, na hora de tentar fazer essa substituição, nessa expressão aqui, se tem um símbolo A, tá aí, naturalmente tem um A aqui, e esse A, na hora que ele verificar que há este A na expressão, vai haver uma correspondência, né? Como isso aqui encaixasse, o modelo encaixa, A naturalmente é igual a A, tá? Então o modelo encaixa. Então, e havendo essa correspondência, né, ele vai pegar e fazer essa substituição. Então, A, na verdade, o x representa tudo que está aqui, que é o A, né? E ele vai substituir o x por f de x. Então, se o x é o nome do modelo A, ele vai substituir o f de x, que seria A, por... O x, desculpa, que seria A por f de x, então f de A. No segundo exemplo, né, a gente elabora um pouquinho mais. Então, a gente vai buscar uma correspondência de modelo que tem que ter a forma A mais B. E aqui nessa soma tem um A mais B, tem uma subexpressão que é A mais B, tá? Então, existe essa correspondência, então ele vai substituir, tá? Isso aqui, é como se isso aqui, ele vai agora interpretar como isso aqui é o x, então x é substituído pelo f de x, tá? Então, naturalmente, o A mais B vira f de A mais B. Tá? Isso, na verdade, é uma forma meio amarrada de citar modelo, tá? Tem uma certa aplicação, mas tem uma forma mais geral que a gente usa, que é usando, na verdade, essa função blank. A função blank, na verdade, isso aqui é a forma completa dela, mas a forma abreviada, na verdade, é esse caractere aqui de um tracinho, que a gente chama de underscore, né? Então, o full form dele, naturalmente, dá forma cheia, tá? E ele é uma forma que tem de você representar uma expressão, uma subexpressão qualquer, tá? Então, vamos olhar para os exemplos para ficar mais claro isso. Então, aqui eu tenho f de A mais B mais C. Então, quando eu escrevo isso aqui dessa forma, quando eu falo f, tá, do blank, esse blank representa uma coisa qualquer. Então, ele vai buscar nessa expressão aqui se há alguma função f de um argumento qualquer. Naturalmente A, que é o f de A. Ele vai substituir esse f de um argumento qualquer por H. Então, basicamente, o f de A vira H. Aqui embaixo, a gente continua utilizando a mesma regra de substituição, mas a gente mudou aqui a expressão do lado esquerdo, tá? Para ser um f de A mais B mais C.
Então, como isso aqui representa uma coisa qualquer, na hora de fazer a substituição, ele vai identificar esse argumento qualquer como sendo essa soma, né? A mais B, e isso vai ser substituído por H. Então, então a gente viu aqui uma aplicação do Blank, viu uma aplicação lá em cima de um modelo simples, tá? Mas a gente vai ver que é muito mais comum você utilizar os dois juntos, tá? Então, os dois juntos significa você, na hora de você especificar a forma do modelo, você vai usar o Blank, tá? Então, você tem um parent, tem um nome, que é o X, modelo Blank, tá? Óbvio, isso aqui é a forma mais completa, você pode escrever da forma completa, mas é mais comum na forma abreviada. Eu posso ter uma forma que abrevie só o Blank, tá? Ou você tentar escrever direto na forma abreviada que a gente viu antes. Mas se você olhar os três outputs, na verdade, dessas três formas, são todos iguais, tá? E estão numa forma mais abreviada ainda, que não tem nem os dois pontos. E aí a gente vai ver que sempre que a gente tiver o X, né, com um blank, você pode omitir os dois pontos, né? Então é redundante os dois pontos, você pode escrever com dois pontos ou não, né? Tanto que se você pegar o X barra direto, ele representa a forma completa, tá? Então é mais comum você escrever sem os dois pontos, porque é mais curto, tá? E aí a vantagem de fazer isso é que você consegue, né? Uma coisa que você dá para perceber aqui é quando a gente faz esse tipo de substituição aqui em cima só com blank, a gente perde referência ao argumento, porque esse argumento qualquer a gente não consegue dizer onde é que ele vai estar aqui, tá? Já quando a gente usa o nome aqui em cima, né, a gente conseguiu fazer isso, mas aqui a gente estava amarrado a uma forma fixa, né? Não é uma coisa qualquer, tem que ser aqui o A, que tem que ser exatamente o A mais B. Então, usando os dois juntos, como a gente vai ver nos próximos exemplos, tá? A gente tem aqui uma coisa muito mais poderosa, digamos assim, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente quer substituir um f de x. Então, um f de x, esse x representa uma coisa qualquer, porque a forma do modelo é o blank, que é aquela representação de um objeto qualquer. Mas agora, o nome x permite que a gente faça uma referência, tá? E na hora de substituir isso aqui por alguma coisa do lado direito, esse x, na verdade, tem alguma ligação com o que vai ser substituído no lado direito. E com isso você consegue ter muito mais versatilidade. Então, eu tenho uma expressão que é f de A mais f de B mais C mais D, tá? E eu vou procurar um f de uma coisa qualquer. Sim, tem dois f's de coisas qualquer, de objetos qualquer. É o f de A e o f de B. E ele vai substituir esse f de uma coisa qualquer por um H desta coisa qualquer. Então, ele vai fazer essa substituição aqui e aqui, tá? Então, basicamente, o f de A virou um H de A e o f de B virou um H de B, tá? No exemplo abaixo, eu posso também, esse h pode ser qualquer coisa, então eu poderia, por exemplo, fazer esse f de x virar uma raiz quadrada de x, tá? Então, aqui tem f de A mais B mais C, tá? E acho que só para a gente comparar, vale a pena entender o que acontece se eu não tivesse esse nome. Se eu não tenho o nome f de x, tá? Essa coisa qualquer vai sempre virar um h de x. Você vê que esse x não é um x que foi introduzido, nem estava aqui. Então, ele trata esse x como sendo um símbolo x, independente, diferente desses dois outros exemplos, onde esse x, na verdade, ele está ligado ao nome do modelo, tá? Então, você vê que isso aqui é bem mais versátil do que você fazer assim. E aqui virou um 2h de x porque os dois, tanto o f de A, na verdade, tem correspondência com o f de uma coisa qualquer, então encaixa e substitui. Isso é um h de x, isso aqui é a mesma coisa, h de x. H de x mais h de x vai dar 2h de x, né? E a outra comparação que pode ver aqui é se a gente tentasse substituir isso aqui, tá? Só com f de x sem o modelo, naturalmente isso aqui não vai fazer substituição nenhuma, porque não tem... ele vai procurar aqui um x mesmo, entendeu? Não tem x nessa expressão. Então, é diferente de você ter um modelo com o nome x que tem uma forma que ele vai buscar. E aqui também, na verdade, ele busca direto o A, tá? Então, ele faz a substituição só onde tem A, de fato, tá? E nos próximos exemplos, na verdade, a gente pode trabalhar com o f de x, na verdade, correspondendo, na verdade, a qualquer coisa, né? Então, igual a gente viu, a gente pode ter o f de x, h de x, faz essa substituição, tá? E aqui também.
gente vai dar prosseguimento aqui e começar a olhar a subseção 5.2, definição de funções. Então, a gente já viu no matemática como é que a gente faz uma atribuição para definir uma variável, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente define, tá? 2, o valor de 2, a variável y, usando, na verdade, uma atribuição imediata, tá? A gente vai olhar agora como é que a gente faz para definir funções, tá? Tanto com atribuições atrasadas e imediatas, tá? E aí o que a gente faz para definir funções é você utilizar modelos, tá? No argumento das funções, tá? Do lado esquerdo da definição. Então, vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, eu vou definir f1 e f2 de x, tá? E no argumento aqui dessa função do lado esquerdo, né, da definição, eu uso um modelo que tem nome x, tá? E o que tem a forma do blank, quer dizer, uma coisa qualquer. Então, isso aqui representa uma função de um argumento qualquer. E aí, do lado direito, tem a definição em si da função, e o fato de eu ter utilizado esse nome do modelo, eu consigo fazer referência entre a variável aqui no argumento da função e a expressão do lado direito da definição. Então, sempre que eu chamar essa função f1 de uma coisa qualquer, número qualquer, ele vai transportar isso aqui para isso aqui e calcular, na verdade, a definição com o valor de x substituído. Similar ao que a gente viu na regra de transformação anterior utilizando o modelo. Então, fiz essa definição. Naturalmente, não tem output, porque isso é uma atribuição atrasada. E na atribuição imediata vai ter output, tá? Mas aqui, você já viu o que aconteceu aqui, que o valor de y foi substituído por 2, porque y tinha esse valor de 2. Então, se eu calcular f1 e f2 de 3, você tem o mesmo resultado, tá? A diferença é que o y aqui do f2 já foi armazenado com o valor substituído, e aqui ele calculou o valor de y na hora de que você chamou a função. Tá? Então, para essa aplicação aqui não deu diferença no resultado, mas na hora de eu olhar as definições dos dois, você vê que o que está armazenado da definição. O f1, que foi a atribuição atrasada, está armazenado x2 mais y mais o 2, né? Mas aqui está um y qualquer. Aqui não, aqui está armazenado o valor de y, foi substituído por 2. Então, o que foi armazenado é o x2 mais 2 mais 2. Naturalmente, 2 mais 2 é 4, então armazenou 4 mais x2. Tá? É interessante você olhar agora que tem uma função full definition que mostra a definição completa, né, de uma função, mostrando também definições indiretas associadas àquela definição. Então, no caso do f1, você tem uma definição indireta, né, que ele já mostra que f1 tem esse valor, mas ele mostra que y também tem esse valor porque tem um y aqui dentro. Já no f2, ele não mostra a definição para y, porque não tem y nenhum na definição de f2. Por mais que na hora que eu defini tinha um y, como y tinha o valor numérico, ele substituiu aquele valor, né, calculou a expressão com o valor substituído e armazenou isso na definição. Então, na definição de f2, na prática, não tem y. Se eu limpar agora o valor de y, né, o que acontece com a definição de f1 é que fica uma definição sem a definição associada do y, porque y não tem valor. E f2, naturalmente, não muda, porque ele nunca teve y na definição dele, isso na memória do computador. Tá? E aí, se eu calcular agora f1 de 3 e f2 de 3, você tem resultado diferente, naturalmente, porque o f2 de 3 independe de y, como eu falei. Tá, e o f1, na verdade, depende de y. E aí, mas y não tem valor, então ele retorna 11 mais y. Tá? Se eu alterar o valor de y agora, o que vai acontecer é que f1 vai ser alterado, né? Quer dizer, não a definição. Na hora de calcular f1, ele vai substituir esse valor de y e calcular com um valor novo. Então, 11 mais, né, 4 vai dar 15. Né? Mas o f2 não muda nada, porque, de novo, não tem y armazenado na memória de f2. Tá? E aí, se eu olhar o full definition de f1, você vê que agora aparece de novo uma definição associada do y, mas com valor novo. Tá? Então, enquanto você tem duas formas de trabalhar diferentes com definição de função, tá? Uma atrasada, outra imediata, por exemplo, acima não tem nada errado com a atribuição atrasada, o fato dela não acompanhar y. É só aplicação diferente, tá? O importante é que a gente entenda o que está sendo feito. Tá? Então, elas têm aplicações diferentes. Tá? Então, e vão ter aplicações que a atribuição atrasada
quer dizer, vão ter aplicações que a atribuição imediata vai ser mais indicada do que atrasada. E a atrasada acaba sendo mais utilizada para definição de função, mas, de novo, vão ter aplicações onde a atribuição atrasada, imediata, vai ter aplicação. Vai ser interessante. Tá? Mas agora vamos olhar situações que poderiam ser consideradas erradas, né? Se você estivesse tentando fazer uma definição para um x qualquer. Então, se o x agora, não y, tiver um valor, tá? Na hora de eu fazer uma atribuição atrasada, tá? Ele vai armazenar isso aqui na memória, mas na hora de eu fazer a atribuição imediata, ele calculou o valor de x com 4, 25, tá? E basicamente o que ele vai fazer é armazenar esse 25 na definição do F4. Então, se eu calcular F3, ele substitui, tá? Mas se eu calcular F4, continua dando 25, porque como a gente imagina, o que vai ficar armazenado na memória do F3 vai ser a definição mesmo, x2 mais 9, mas no F4 o que ficou armazenado é simplesmente o número 25, porque ele calculou o valor do lado direito da sua definição de função para dar 25 para depois armazenar isso na definição, como mostra a função definition. Tá? E aí, se você quiser fazer uma analogia, né, é simplesmente o F4 igual a definição, o efeito de a gente fazer isso aqui, né, atribuição imediata, né, com um valor 4 de 5, é a mesma coisa que eu ter escrito direto F5 igual a 25. A definição, se você olhar, é a mesma. Né? Então, neste caso, tá, esse tipo de situação seria errado caso o que você quisesse fazer fosse fazer uma definição para uma f de x, porque aí nesse campo, por isso que mostra que para você evitar esse tipo de situação, você vai optar por fazer a atribuição atrasada, porque aí, por mais que você tenha um valor de x definido, isso não afeta a definição. Tá? Outro erro comum é você tentar fazer uma definição para uma função e esquecer o blank. Então, como aqui no exemplo. Aqui f6 de z, que tem a definição seno de z sobre z, tá? Vai ser uma definição, tá? Beleza? Mas aí o problema de ter esquecido o blank é que isso aqui não é uma definição para um z qualquer. Então, se a intenção for fazer tiver sido fazer uma definição para um z qualquer, não é isso que vai acontecer. Isso aqui é uma definição que vai funcionar só para o símbolo z. Então, quando eu peço f de 6 de um número, não funciona. Só vai funcionar se eu chamar o f6 do z. Aí funciona. Então, a forma correta é utilizar com blank. Então, se eu faço uma nova definição na forma correta, você vê que essa é a forma correta. Tanto que, se você perceber, ao utilizar o blank, tá? As variáveis mudam de cor. Então, isso auxilia você ver. Se vê aqui, está tudo azul, aqui ficou verde. Tá? Então, se eu calcular o F6 agora de 4, tem uma definição, ele substitui essa definição. Mas na hora de eu calcular o F6 de z, ele continua utilizando a primeira. Isso ocorre porque se eu chamar a função definition, você vai ver, eu tenho duas definições associadas a F6. A primeira e a segunda. E aí ele tenta sempre substituir as definições nesta ordem. Então, como ele vai sempre testar a primeira essa, se você tiver um F6 de z, do símbolo z, ele vai aplicar a primeira. Qualquer outra coisa, ele passa para a segunda. Então, a gente viu, na verdade, falou de formas que isso aqui seria uma forma errada de fazer uma definição, mas tem situações também que isso pode ser feito de propósito, tá? E aí uma situação é você nem utilizar... situação que sem blank, que eu digo, é você não utilizar variáveis, trabalhar com a definição pontual em números, tá? Isso é comum para você quer fazer uma definição discreta para uma função, tá? Isso é possível. Então, eu quero definir a função g, que g de 0 é 2, g de 1 é 3, g de 2 é 5, g de 2 é 5 e g de 3 é 8. Passa a definição, você vê que fica lá as 4 definições feitas, tá? Então, quando eu usar isso numa expressão, ele substitui tudo isso, tá? Naturalmente, se eu tentar fazer uma definição, chamar a função para um valor que não existe definição, ele retorna a função não avaliada. Mas eu posso chegar e fazer uma definição geral para um x qualquer, 0. E aí nisso você vê que ele não apagou as definições anteriores. Essas aqui são feitas primeiras, tá? Então, se eu calcular agora, e a última, na verdade, desculpa, é essa geral. Então, se eu calcular g de qualquer coisa que não sejam 0, 1, 2 ou 3,
ele vai te dar a última definição. Mas se eu calcular o g de 1, ele continua utilizando a primeira. Então, essa é uma forma de você fazer, por exemplo, uma definição de uma função discreta que só existe alguns pontos e dos pontos ele é zero, por exemplo. Tá? Então, para acabar aqui, a gente limpa, na verdade, os valores definidos aqui. Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai passar para a subseção 5.3, funções com mais de uma variável. Então, a gente já viu na sessão anterior como é que a gente define a função com uma única variável, tá? O que a gente vai fazer agora é ver como é que a gente define funções com mais de uma variável. E isso é basicamente uma extensão simples que a gente vai fazer, que o que vai acontecer é que a gente vai simplesmente, em vez de usar uma única variável aqui, a gente vai separar as variáveis por vírgulas, tá? E aí, cada variável, né, você vai usar um modelo com um nome diferente, né? Tem aplicação que você poderia usar o mesmo nome, né, mas não de uma forma geral para uma definição, tá? Então, aqui eu defino uma função f de x, y, z, são 3 modelos com um x, y, z com blank. E aí, com isso, você tem a correspondência dessas do x aqui com o x do lado direito, de forma que quando eu chamar algum valor, alguma variável aqui na hora de chamar a função aqui embaixo, tá? O x vai ser passado para cá, o y para cá e o z para cá. Então você faz essa referência do x com x para cá. Tá? Então se eu chamar f de 1, 2, 3, o que vai acontecer é que ele vai substituir 1 no lugar de x e aqui naturalmente tem x, 2 no lugar de y, tá? E 3 no lugar de z, ele faz a conta e dá esse resultado. Tá? E aí eu posso também usar isso aqui, qualquer expressão, pode ser o próprio x, tá? Então, você tem o x no lugar desse x, x2 no lugar desse y e 1 sobre x no lugar do z. Tá? Vale lembrar que o x da definição, como a própria cor pode indicar, tá? Ele é um x que acaba sendo local essa definição. Então, não tem nada a ver com esse x que eu chamei aqui. Esse x que eu chamei aqui fora poderia, inclusive, ter um valor numérico associado a ele. E isso não mudaria o valor do x aqui dentro. Isso aqui é local, essa função. Tá? Então, para dar prosseguimento, a gente faz outra definição agora para f, mas com uma única variável, tá? Então, f de x igual a x4, tá? E se eu usar agora a função definition para buscar o que tem de definição feita, você vai ver que você tem as duas definições armazenadas, tá? As de 3 variáveis e de uma variável. E aí, você não tem problema nenhum em utilizar o mesmo nome da função para isso, porque quando você chamar a f com uma única variável, ele vai usar essa definição. E quando você chamar f com 3 variáveis, ele vai usar a definição de 3 variáveis. Tá? Então, eu posso, numa computação, por exemplo, misturar as duas, não tem problema nenhum. Tá? E aí, se eu adiantar um pouco aqui e eu mudar uma definição, eu mudar, por exemplo, a definição de f de x, na hora que eu chamar a mesma coisa, você vê que alguma coisa mudou, e o que mudou foi basicamente x4 aqui, tá? Que virou um seno de x. E aí, se eu chamar de fato definition de f, você vê que você tem a definição de 3 variáveis e a definição de uma variável que ficou diferente agora porque eu mudei essa definição. Então, tem como alterar, se eu criar uma definição nova com o mesmo número de variáveis de uma que já existe, esta será substituída. E se eu chamar a função para um número de variáveis que não há definição, simplesmente o que acontece é nada, ele só retorna um f, tá? De 3 e 4, como esse exemplo aqui, mas não usou definição de nenhuma porque não havia definição feita no momento que eu rodei isso aqui. Tá? Agora, para limpar o valor de uma função, a definição de uma função, se a gente tentar fazer f igual a ponto, igual a gente fazia para limpar o valor de uma variável, você vê que de cara não mudou a cor do f, né? E se eu chamo a definition do f, você vê que não mudou nada. Então, isso não funciona, isso só funciona para esse tipo de coisa. O f igual a ponto não funciona para remover definição de função. Se eu quiser remover uma definição de uma função, eu posso fazer com igual a ponto, mas não é f puro, tem que fazer o f e completar como eu fiz na definição da função, né? Ou o lado esquerdo do modelo, a f de x barra, né? Ou f de x barra, y barra, z barra, tá? Então, ao fazer isso aqui, e eu chamar o definition, você vê que você removeu a definição de uma única variável. Tá? Se eu quiser remover direto tudo de uma vez só, eu poderia usar o clear,
o clear muda, tudo, você vê que o F já ficou azul. Então, quando eu chamo definition do F, ele dá null, aquele conjunto vazio, dizendo que não há definição nenhuma associada a F. Para o próximo exemplo, eu vou fazer uma nova definição para F. Então, f de x igual a um seno de x vezes um cosseno de x. E eu vou fazer uma definição de f de duas variáveis, tá, que chamam a essa definição de uma única variável. Tá? Então, ao calcular f de a e b, ele vai substituir a e b no lugar de x e y, vai chamar f de a mais f de b e substituir a definição depois de uma única variável. Se não tem problema nenhum fazer isso, você pode fazer isso à vontade, que ele, a de duas chama de uma, não tem problema. Tá? E se eu verificar a definition de f, você vê que você tem lá o f de x e o f de x e y, as duas definições feitas. Uma coisa que você tem que ter cuidado, entretanto, é na hora de fazer uma definição com um número n de variáveis, chamando a mesma definição, né? Quer dizer, com o mesmo número de variáveis, a mesma função. Porque aí você vai entrar em recursão. Tá? Então, g de x igual a x vezes g de x menos 1, ao chamar isso aqui para um valor, que nem o exemplo aqui de baixo, ao chamar g de 10, deixa eu definir antes, ele vai fazer 10 vezes g de 9, que vai chamar o g de 8, que vai chamar o g de 7, e vai ficar isso indefinidamente, porque você não definiu, tá, quando que isso para. Né? Então, ele vai... E aí, ele trava a avaliação, dizendo que ele entrou em recursão, tá? Atingiu o limite de recursão e ele para, tá? E te dá um output dizendo que está parado. Tá? Para esse tipo de definição funcionar, você pode usar recursão, não tem problema, mas você tem que definir um critério de parada, tá? Que é feito com outra definição. Então, no caso, se eu chegar aqui e definir um g de 0 igual a 1, agora eu consigo calcular g de 10, porque o g de 10 vai chamar o g de 9, que chama o g de 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e o g de 1 vai chamar o g de 0 e aí ele para. Quando ele chegar no g de 0, ele não vai chamar mais essa definição, ele vai chamar essa aqui que para. E aí, se você verificar o que tem na memória, que tem as duas definições salvas, o g de 0 para depois o g de x. Tá? E aí, por fim, a gente limpa aqui o valor no caso das funções que a gente definiu nessa subseção. Então, dando continuidade, a gente vai para a subseção 5.4, modelos compostos e correspondência com modelos. Tá? Então, nas sessões anteriores, a gente viu como é que utilizava modelos. Tá? A gente viu em formas simples, tipo assim, na forma do x com blank, então x, o modelo sem blank, com nome. Mas a gente vai ver que você pode agora utilizar modelos simples para compor e formar um modelo maior. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui a soma, né, de dois modelos, acaba sendo um modelo também, né, composto. Então, isso aqui seria só a forma completa, tá? Mas a forma que a gente vai acabar digitando na forma simples, assim, né, a compacta. Então, a gente pode utilizar isso para transformações, tá? Então, aqui, ó, essa expressão que eu tenho seno de 3 mais seno de 4, isso tudo vezes cosseno de 5, eu vou usar agora um modelo composto x mais y, eu tenho aqui, ó, um elemento qualquer, né, mais outro elemento qualquer, isso vai ser substituído pelo símbolo f. Então, ele vai procurar aqui, do lado de cá, se toda hora que lugar que tiver uma soma, ele vai fazer uma substituição. Ele encontra uma soma e substitui, basicamente, seno de 3 mais seno de 4 por isso. Tá? E agora, no segundo exemplo, eu vou fazer uma coisa similar, mas agora eu uso, na verdade, eu uso a correspondência, que aqui em cima a gente não usou a correspondência do x para um lado aqui, que é f uma coisa qualquer. Aqui eu tenho essa soma, vai virar o f do primeiro elemento da soma, mais o y do restante da soma, tá? Então, com isso, ele transforma essa soma num f de seno de 3 seno de 4, tá? E você pode usar outras operações, a gente deu um exemplo de soma aqui, por exemplo, aqui nesse exemplo eu estou combinando, numa parte eu substituo uma soma, né, um f, na verdade, de uma soma de x mais y, tá, que esse aqui ele substitui por g de x mais g de y. Enquanto isso, ele busca o f de um produto, tá? Então ele acaba achando uma correspondência com f de AB, tá? E aí, com isso ele substitui pelo produto de h de x e h de y, com isso faz a substituição também. Já aqui, nesse exemplo aqui,
Eu tenho uma potência, tá? Então, o 1 não é potência nenhuma, mas sempre que ele achar uma potência de x, aqui seria o x qualquer aqui, elevado a uma potência qualquer, ele substitui pelo f dessa potência. Então, acaba se perdendo até o símbolo x na substituição. Tá? E se eu tentar fazer aqui as substituições abaixo, tá? Você vê que nada ocorre. Na verdade, isso aqui, esse ok, eu estou utilizando para testar se uma substituição ocorreria ou não. Nesse caso, não vai ocorrer porque não tem correspondência entre essa soma e o modelo que está... É um modelo que representa um produto de dois elementos quaisquer, tá? Da mesma forma, na hora que eu tenho essa soma, é um produto de uma soma com símbolo, isso também não corresponde a essa potência aqui, né? E aí a gente, isso é uma forma de testar se o modelo, se há correspondência entre uma expressão e um modelo, mas você tem uma função que faz isso, que é a função matchQ, que ela vai te dar verdadeiro ou true, né? Se tiver correspondência, false se não tiver. Então, aqui no primeiro exemplo, tem a soma. Eu estou vendo se essa soma e esse modelo, se há correspondência entre os dois. Não há, porque esse modelo é de um produto, tá? Mas se eu mudar agora o modelo para o modelo de uma soma, tá? Esse modelo, na verdade, tem correspondência com a expressão da true. Então, por exemplo, isso aqui eu conseguiria usar para substituição, isso aqui não ia substituir nada. Tá? Se eu tentar de novo aquela expressão que é uma soma vezes um símbolo, isso não corresponde a uma potência. Mas se eu tiver agora alguma coisa que tem uma potência, isso corresponde. Tá? Se eu testar aqui com a raiz quadrada, isso vai dar true, tá? Eu posso testar também um modelo levando a potência, tá? E agora a potência aqui, a raiz quadrada aqui também dá true, tá? E agora tem uma coisa um pouco diferente que a gente testa que vai te dar false, tá? Aí tem uma raiz quadrada embutida aqui dentro, tem uma raiz quadrada, tá? Tá negativo, tá? E aí vamos entender melhor o que acontece aqui. O que está acontecendo aqui é que a raiz quadrada, na verdade, por mais que você escreva raiz quadrada e que no output ele saia a raiz quadrada com símbolo de raiz, internamente, tá? Ele representa isso aqui como uma potência. Então, esse parent x blank é o x, tá? Mas você vê que isso aqui é uma potência, tá? Então, do modelo elevado ao racional 1,2, elevado a 1 meio. Então, a raiz quadrada é representada dessa forma. Mas a raiz quadrada, essa potência negativa, tem uma forma aqui que tem um elemento elevado a um número racional negativo. Então, por isso que não tem essa correspondência, tá? Então, igual a gente viu antes, a potência é positiva, tá? Igual a gente falou. Então, se eu tentar fazer aquela correspondência com o meio, né, com a raiz quadrada, não vai, porque isso aqui é x, isso aqui é exatamente a mesma coisa que x elevado a 1 meio, na forma de modelo. Se eu tentar agora fazer x elevado a um y qualquer, funciona, tá? Naturalmente porque é true. Eu poderia, na verdade, também tentar x elevado a menos 1 meio, vai funcionar também, tá? Porque é exatamente a mesma potência. E aí aqui um y qualquer, esse modelo funcionaria tanto para potência positiva e negativa como qualquer potência, tá? Mas olha agora, se eu tentar fazer esse tipo de coisa, o que acontece se fazer um modelo de y elevado a y? Isso não dá correspondência. Mas por que não é uma potência? Sim, é uma potência. Mas o nome acaba que o fato de você ter utilizado o mesmo nome para a base da potência, para dar o expoente, esse modelo ele implica, na verdade, né, em que o que ele vai, a correspondência que ele vai buscar é de tal forma que o expoente e a base tem que ser exatamente a mesma expressão. Então, naturalmente, como A mais B não é igual a C, não funciona, tá? Mas se eu tentar fazer A mais B elevado a mais B, isso dá correspondência, entendeu? Aí, se eu quiser ter uma correspondência entre potências de bases e expoentes quaisquer, aí tem que usar nomes diferentes, tá? E aí, naturalmente, isso funciona, inclusive, para a base e os expoentes serem iguais, tá? Porque isso aqui é mais geral. Outra coisa interessante, que uma hora que você começa a utilizar modelo, é você usar a função cases, né? Que ela, por exemplo, de uma lista, né? Ela funciona para outras coisas, mas pegar uma lista aqui, você consegue usar um modelo agora para selecionar elementos dessa lista. Similar ao que a gente viu para a função select, na parte de lista, tem essa função cases que é similar, mas enquanto a select você trabalha com funções testes para selecionar elementos, a case você trabalha com modelos. Então, olha só, aí seleciona dessa lista de elementos todas as funções que são simplesmente seno de coisas qualquer. Então, ele pegou aqui o seno de 3 e o seno de y. Mas por que ele não pegou o seno de 4? Não pegou o seno de 4 porque o seno de 4 ponto, ele vai avaliar isso aqui vai dar um valor numérico.
Já o seno de 3, não. E a mesma coisa o seno de π sobre 3. Isso aqui tem um valor exato que o matemático retorna para esse valor. Então, isso aqui não, se vira um número e isso vira um número. Então, por isso que isso aqui não continua como número. Eu posso até calcular isso aqui embaixo, você vai ver que o valor disso aqui... Tá? Os outros continuam como seno, o seno de 3 e seno de y. Tá? E você tem a função delete cases, que justamente o cases te retorna, na verdade, o que tem correspondente. O delete cases remove, na verdade, os que correspondem. Então, ela te dá basicamente o resto, tá? Dessa lista aqui. Então, ela te dá todos que não têm o seno. E com isso a gente chega ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra de curtir o vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa lá no comentário do vídeo ou envia pra gente. E lembrem de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.